Bom, vamos lá. Acabei de completar aqui o tanque da moto, né? Aproveitar para zerar aqui antes que eu esqueça. Coloquei Podium, né? Eu não vi o preço da Podium, mas depois eu faço as contas. Mas deu R$87,50 mais ou menos o valor do abastecimento, e foram 11,5 litros. Eu acho que, bom, não lembro a capacidade do tanque da moto, depois eu posso até olhar, mas foi quase acabando, eu acho, viu? Mas o tanque tá cheio agora. Olha o escortinho prata. Bom, acho que eu já falei também em algum dos vídeos aqui, né? Mais de uma vez, sobre carros, né? Já falei sobre carro, sobre Fusca que eu encontrei no caminho. Sobre os carros que eu acho que vão ser os próximos carros de coleção e tal. Eu já, não vou falar restaurei, mas já reformei um Fusca, né, 1969. Desde criança, né, na minha casa teve Fusca, eu sempre gostei e tal. E meu pai, ele trabalhava em posto de gasolina, né? Então desde criança eu ia, assim, final de semana. Ele trabalhou, né, a vida inteira em posto e tal, e outras coisas também, mas a grande parte da vida dele, né, ele é falecido, ele trabalhou em posto de gasolina. E ele, assim, que eu lembro dele quando eu era criança, ele era gerente de posto de gasolina. E no final de semana ele ia lá ver como as coisas estavam, né? E durante a semana também, nas minhas férias de escola, eu ia lá com ele. Aí tinha, além do posto, né, tinha um lavador do posto. O posto de gasolina, hoje em dia, mudou um pouco isso, eu acho. Mudou pouco, mas eu vejo que, assim, todo posto de gasolina tinha as bombas para abastecer, um lavador, né, e a borracharia. Esse era o combo de todo posto que tinha. E aí eu, nas férias ou no final de semana, eu ia lá. Eu era criança, né? Assim, criança que eu digo, tinha menos de 10 anos. E aí os carros lavavam lá, eu ajudava a secar, a passar pretinho e tal, ganhava umas gorjetas, né? Então desde criança eu sempre, carro sempre foi um tema principal assim na minha vida, né? Carro, moto, se for. Principal que eu digo assim, né? Relevante. E eu sempre gostei, sempre observei, sabia qual carro era, qual modelo. Eu ia lá na garagem, né? Que tinha um espaço de garagem que o pessoal alugava para guardar os carros. Eu ficava olhando cada carro. Quando tinha um carro zero que saía, ia lá lavar, eu ficava todo maravilhado, assim, de ver o carro novo que lançou. Eu até lembro que, não sei se foi em 98, que tinha só carro duas portas. Aí meu pai falou que queria comprar um Gol de 4 portas, eu lembro certinho isso.
Eu falei, não existe carro 4 portas, não existe, né, Gol 4 portas, não lembro, uma coisa assim. Porque na minha cabeça, carro 4 portas era carro... Não era o carro da época novo, né? Dos anos 90, meio dos anos 90 ali, né? No final dos anos 90, começou a voltar o carro 4 portas. E aí ele acabou comprando um Gol 4 portas, um branco, ficou pouco tempo, mas o carro era bonito. Enfim, por que eu tô falando isso, né? Porque aí, assim, eu sempre tive Fusca, né? Eu fiz essa reforma nesse Fusca 69. Eu, né, participava ativamente lá no fórum do Fusca Brasil, né? Ainda participo, tenho contato com o pessoal e tudo, mas não como foi um dia, né? O WhatsApp, o Instagram, o Facebook, essas coisas, YouTube, né? Mudaram um pouco a forma de que a gente fazia, de trocava ideias sobre os carros, né? O Facebook até tinha, mas já não era tão forte como era no começo, e o Instagram já estava vindo, mas não tinha tantos recursos assim que juntasse as pessoas, né? Então lá no fórum a gente via a restauração de um, do outro, dava palpite, se ajudava, brincava, enfim, era muito bacana. E aí nessa época eu tava assim, muito focado em fazer a reforma do Fusca e tal. Inclusive esse Fusca foi o primeiro carro que eu comprei, meu pai comprou ele, achou ele pra mim, né? E aí eu paguei. E aí um mês depois ele faleceu, então isso foi algo que foi muito relevante ali, né? Em determinado período da minha vida. E eu nunca parei de gostar. Só que, como meu pai faleceu, aí a gente teve que mudar de casa, porque minha mãe não queria mais ficar na casa. E a casa que a gente foi não tinha garagem. Aí eu precisei vender ele, sabe? Eu sei onde o carro tá. Enfim, mas já até tentei uma vez ver se o cara vendia de volta. Mas eu não sinceramente, eu até compraria ele de volta se, sei lá, o cara quisesse vender e eu tivesse grana sobrando pra comprar. Mas falar assim, não, vou fazer um esforço, fazer uma loucura, ficar insistindo com o cara pra vender, não. É um carro legal, bacana, muito importante pra mim, assim, foi meu primeiro carro, o carro que eu reformei e tal. Eu vendi ele barato na época, né? Eu nem vendi, né? Eu troquei numa Twister. Não me arrependo de nada que eu fiz. Claro que se eu tivesse ficado com o carro, fosse menos ansioso como eu sou, né? Tivesse tido mais calma, eu teria ficado com ele, arrumaria um jeito. Mas, cara, tudo que eu fiz aí em relação às questões de troca de carro e tal, foram boas, eu aprendi bastante coisa. Mas isso é mais pra contar, né? Por exemplo, eu gostaria de ter uma Saara 97 roxa, né? Que meu pai tinha, que ele tirou 0 na época também, que foi outra coisa que marcou bastante a minha infância. E hoje eu tenho um Fusca, né? Um Fusca... Ele não é original, assim, ele é customizado, né? Eu sempre fui Zé Frizinho, como fala, né? De querer o carro original, eu valorizo bastante. Só que eu tinha esse carro, né? Que era o carro muito no padrão original, muito bonito, chamava atenção, um carro muito legal, mas ele era, assim, ruim de andar. Era um Fusca, né? O pessoal romantiza o Fusca, eu romantizo o Fusca pelo estilo, que é um carro legal, histórico, tudo. Mas como automóvel é um carro robusto, que aguenta pancada, barato, assim, barato hoje em dia não, mas sempre foi barato de manter. Mas falar que o carro é um carro, assim, bom, que anda bem, que faz curva bem, que freia bem, claro que não, né? É um carro que você tem que entender a construção dele.
E aí, assim, eu acho muito legal. Só que esse carro que eu tenho hoje é um Fusca, né? Ele é 80, mas ele tá meio caracterizado com as características do Itamar. Porque eu não falo que ele é caracterizado Itamar, porque ele tem roda grande, ele tem suspensão ajustável, ele tem volantinho aquele modelo de Porsche, ele tem engate rápido, o banco é um banco mais moderno, a direção é de Monza. Então, assim, um Fusca com peças, de um modo geral, que são melhores pro Fusca, né? Então, assim, é um carro bem mais gostoso de andar, um motor 1600, com freio a disco, com direção boa, que não tem folga, macia, que freia bem. Ainda assim, não é aquela maravilha, mas é bem melhor do que um Fusca original. Ele tá pintado com a cor do Itamar, né, que é o verde Tahiti. Aqui tá interditado. Então é um carro que hoje, esse antigo que eu tenho, né, que é um carro que eu gosto muito de andar. Os polícias estão parando ali, vamos ver. É um carro que eu gosto muito de andar, que é bacana de andar, que o estilo dele é bem maneiro, o pessoal gosta muito, acha bonito. Ele é muito bonito, mas não é perfeito, né? Eu preciso fazer uma pintura nova nele, porque de longe ele tá bem bonito, mas de perto tem umas bolhas, alguns detalhes que, pra ficar um carro top de linha mesmo assim, teria que fazer de novo. Mas o carro não é feio, não. Enfim, expliquei um pouco essa história toda porque eu tenho pensado bastante em fazer uma coleção pra mim, né, de carros, assim, não coisa gigante não, mas alguns carros. Eu até acompanho lá o Alexandre Badolato no YouTube, e ele tem 3, 4, 5, sei lá, galpões de carros que ele restaurou, comprou, enfim. É um negócio gigantesco. Eu gosto muito, assim, me identifico muito com esse amor, né, esse hobby, sei lá, que ele tem por carros antigos, mas não nesse tamanho. E aí, tipo, refletindo em tudo que eu já tive experiência com carro antigo e tal, né? Posso falar os carros que eu já tive depois e tal, mas eu lembro muito em relação ao meu pai, né? Meu pai teve Gol quadrado, teve Paraty GLS, teve Corsa, bom, Fusca de todos os jeitos, Chevette, Uno, muitos carros, muitos carros. Sempre tinha dois, né? Tipo, um carro mais novo e um carro mais velhinho, né? Que ele tinha, assim, que ele vendia, comprava outro, vendia de novo, arrumava uma coisinha, vendia e aí fazendo esses negócios, né? E aí, vendo toda a experiência que eu tenho, assim, por gostar muito de carro, gosto muito mesmo. Sei bastante, né? Pesquiso, fico vendo bastante vídeo, mas isso desde sempre, né? Não é só de agora não. E eu gosto de fazer o que eu tô fazendo hoje, por exemplo, com a moto, né? No final de semana, dar uma volta, ir almoçar em algum lugar. Às vezes tem algum evento, alguma coisa, eu vou olhar. Não gosto muito de ficar expondo o carro no evento, não, porque normalmente não tem toda semana aqui onde eu moro. Quando tem um pouco longe, aí você tem que viajar, ficar o dia todo lá, voltar. Então esses passeios tem que ser gostosos, né? Não tem que ser um negócio que é um perrengue. Então normalmente quando tem eu vou mais pra ver do que pra expor, assim, quando tem um evento de carro e tal. Até de moto mesmo, né? Às vezes eu vou de carro, de moto, pra ver as motos. E andar de moto mesmo, andar de carro esses passeios que eu faço de final de semana. Mas enfim, faço um pouco de tudo também, não tem certo ou errado.
Enfim, tô contando toda essa história bagunçada aí, mas pra explicar que eu tô com planos assim de comprar alguns carros. E aí, com todo esse conhecimento que eu tenho assim de histórico e tudo mais, do que eu vivi, do que eu acho legal, do que vai fazer sentido pra mim, eu tô com uma vontade de ter um carro, vamos dizer assim, os esportivos dos anos 90. Um de cada marca, né, das principais. Então, de Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat. E eu puxei essa história toda lá atrás, quando eu vi o Escort, né? Porque assim, eu tenho vontade de ter uma coleção, por exemplo, Volkswagen. Cara, eu acho legal os GTIs, GTS, mas também a minha coleção que eu gostaria de ter não seria nada com valores absurdos. Nada com coisas tão irracionais assim, né? Então assim, putz, um Gol GTI é legal, um Gol GTS é legal, mas a gente sabe que o preço que eles estão custando hoje é totalmente fora da realidade, né? No fim das contas é um Gol quadrado, com uma mecânica melhor, mas não justifica valer 100 mil reais também. E eu jamais, pelo menos hoje, né, pagaria 100 mil reais num carro antigo. O meu valor assim para hobby, para veículo, é na casa de uma Interceptor, 25, 20, 30 já foge do que eu tenho coragem de pagar. Enfim, então em Volkswagen acabou de passar um que eu gosto. Então assim, sei lá, se eu achasse uma Paraty GLSI, que é uma Paraty GTI bola, né? Ou uma GLS mesmo, quadradinha também é legal, mas ela já é um pouco fora do que eu tô pensando. Eu acho que uma bolinha seria mais legal. Então assim, se eu achasse uma Paraty GLSI bolinha, ela já atenderia a vaga do Volkswagen. Sei lá, GM, um carro que é meu sonho assim, skin azul, que é meu sonho assim, que eu acho, até pelo histórico de ter Corsa em casa, né? A gente teve 2 Corsas. Meu pai tinha um Corsa quando ele faleceu, né? E ele deixou esse carro, eu fiquei com esse carro. E ele me ajudou muito, né? A terminar a faculdade, a fazer pós-graduação, né? Que no final de semana eu usava ele para estudar. Então é um carro que pra mim é muito, eu gosto muito, né? Um carro bom também. Mas eu gostaria muito de ter um Corsa GSI, né? Que seria o esportivo do Corsa que lançaram nos anos 90, né? Acho que é não sei se ele é de 93, 94, né? Mas enfim, modelo 94, 95 e 96. Ele foi feito nesses 3 anos. Eu acho que, se eu não me engano, tem 2.500 carros. Foram feitos 2.500 carros, né? Quantos sobraram, eu não sei. Até, sei lá, uns 3 anos atrás, esse carro você encontrava ele muito assim, bom, né? Muitos são ruins, a grande maioria são bem ruins hoje em dia, porque foi carro que era difícil de manutenção. E Corsa, independente do modelo, determinado período aí do passado recente, era carro para usar no dia a dia, era carro para bater, né? Então não tinha esse apelo ainda. E o Corsa GSI, ele era um carro mais, exigia um cuidado maior, né? O banco era um banco mais esportivo, os acabamentos eram mais... tinha mais acabamentos, né? Tinha coisas mais opcionais, coisas mais elétricas, eletrônicas, sei lá. E vai quebrando, vai rasgando, vai estragando, e que não tem pra você comprar, né? Então, enfim, mas até pouco tempo atrás era possível achar num preço possível.
E isso nos últimos 2 anos aí mudou muito. Os carros estão extremamente caros, é difícil achar um bom. Então, cara, algo que pra mim seria muito legal ter, eu já tô começando a desistir um pouco da ideia, sabe? Do GSI em si, né? Pode ser que apareça um outro Corsinha legal, um GL, um 1.4, assim, né? Com os opcionais, que às vezes tem um preço bom que vai ser legal, mas acho que não vai ser tão emblemático pra coleção que eu queria fazer. Mas assim, enfim, Corsa GSI seria a primeira opção, um Cadete GS, o GSI também encaixaria legal. Talvez uns novos que ninguém tá vendo muito agora, por exemplo um Vectra CD, que fosse completão, 16 válvulas, com teto, manual, seria um carro legal, porque esses segundos Vectras, né, aqueles que são mais redondinhos, são carros muito bonitos, né? Na época, nossa, acho que era o mesmo impacto de um Honda, daquele New Civic, quando chegou, eram esses Vectras na época. E esse carro, assim, eu lembro que era sonho de meu pai ter. Então esse é um carro que poderia substituir o GSI, e é mais carro que o GSI, né? O Cadete que eu falei, enfim, teria que ter um GM bem legal, assim, para ocupar a vaga dos GMs. De Fiat poderia ser um Uno 1.6R, né? Que eu acho bem legalzinho, que se acha ainda num preço mais barato. O difícil é achar bom, né? Porque o interior dele, Fiat, assim, estraga muito fácil. E também é um carro que em algum momento ele virou carro pra usar até acabar, né? Então é muito difícil de achar. Mas acha, e quando acha não é tão caro. Então esse ainda é mais possível. E o último, né, que faltaria o Ford, seria um Escort XR3. Eu acho o XR3 tem o primeiro mais quadradinho, aí tem o segundo que tem as lanternas trocadas, né, vamos dizer assim. E tem o sapão, né, que é o dos anos 90. Cara, eu acho o mais legal de todos o AP, né, de questão de design, né? O AP eu acho ele o mais legal, porque é um carro que é completo, o design dele condiz bastante, o tetinho solar dele é muito charmoso e emblemático, né? Então assim, um AP que fosse completinho seria legal. Mas eu gosto muito do sapão também, né? Que seria o Escort europeu que eles falam. Que ele é 2.0, né? Que seria o motor do Golf GTI. É um carro que tem teto, pode ter banco recaro, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, é um carro mais confortável, né? Então pensa assim, eu vou num evento em São José dos Campos, dá tranquilo pra ir num carro desse. E é um carro bonito, eu particularmente acho bonito, não tá tão caro assim, dá pra achar um legal na casa dos 20 mil, 20 e poucos mil também. Então, assim, eu queria olhar pra minha garagem e ter todos os tetinhos solar, né, sei lá. Acho que do Volkswagen, um Golf MK3, né? MK3? É o MK3, né, que é os 90 também, é legal. Imagina um Golf, que também tá caro, né, mas às vezes dá pra achar. Mas imagina só uma garagem com Golf GTI, tetinho levantado, um Corsa GSI, um tetinho levantado, um Uno 1.6R que existe com teto também, mas é bem difícil de achar, com tetinho levantado, e um Escort XR3, pô, ia ser muito legal. E seria mais alinhado do que eu vivi, do que eu vi, né, quando eu era mais moleque, que eu cresci vendo, que eu andei, né. Não andei em todos esses esportivos, mas andei em os modelos normais, né? Corsa andei muito, Paraty andei, Golf andei,
andei ou entrei dentro, né, Escort e tal. E assim, pra mim o principal, né, são carros que são um pouco mais modernos, que já estão entrando em placa preta também, né, que aqui em Minas paga documento, então a placa preta seria uma forma de não pagar tanto imposto, né, porque pela quantidade de carros, só pagar todos esses documentos fica caro. Seriam carros usáveis, que daria para ter um pouco de um certo conforto, né? O mecânico também às vezes até mexe mais. Porque, cara, de novo, vai voltando lá no Fusca, né? Cara, se andar 2, 3 horas no Fusca, barulheira, calor, o carro não desenvolve velocidade, freio não é bom, direção não é boa. É legal pra você fazer né, pra você tirar uma onda assim, ir no futebol no domingo, é muito maneiro. Mas pra você usar, então assim, o que eu quero somar, né, na minha coleção? Coisas que eu vi que eu acho muito legal, que é um pouco diferente do que o pessoal costuma fazer, não é o... Quando se fala de colecionador, você não pensa o cara que tem os carros dos anos 90, né? Você pensa o cara que tem Fusca, que tem Ford T, que tem carro mais antigo, né? Então seria uma nova... um novo colecionismo, né? De pessoas mais jovens como eu, e que gostam. E assim, com conforto, eu posso pegar minha esposa, ela não vai reclamar que o carro tá fedendo gasolina, que faz muito barulho. Se eu pegar uma estrada vai ser mais seguro. Não tô falando que o Fusca, os carros mais antigos são ruins, mas a tecnologia evolui, né? As coisas vão ficando melhores. E eu posso manter o meu Fusca também, né? Então assim, eu poderia ter o Fusca pra tirar onda, pra jogar o futebol no domingo, que eu falei. E os outros pra dar um passeio com a minha esposa, né? Eu ainda não tenho filhos, mas pretendo ter onde eu possa colocar uma cadeirinha que não vai incomodar o barulho com a criança, vai ter uma certa segurança, né? Mas eu falo como se eu fosse realizar isso amanhã, né? E eu sei que vai demorar, que vai levar um tempo, eu preciso de espaço, eu preciso de estrutura para isso, mas estou trabalhando para isso. Eu acho que a vida não é só trabalhar, né? E no Brasil também acho que tem as pessoas que trabalham e que conseguem realizar os sonhos, assim, as pessoas têm preconceito, né? Às vezes eu falar aqui, né, putz, eu quero ter 5 carros velhos na garagem, pode parecer algo supérfluo, né? Mas acho que desde que você trabalhe, você ajude as pessoas que estão próximas, seja correto, eu não enxergo como negativo você realizar alguns sonhos, né? Se você tem seu trabalho e tem perspectiva e capacidade para isso, né? Então, bom, enfim, contei toda essa história aí. Acho que daria pra falar muito mais tempo ainda em relação a esse assunto, mas vai ficar um vídeo gigantesco. Eu acho que já tá gigantesco, né, inclusive. Mas assim, quando eu ando de moto não gravando, eu tô raciocinando isso, tô pensando isso, às vezes até falando comigo mesmo, né? Isso é uma terapia, algo que a gente faz bem pra cabeça, a gente cria objetivos e planos aí pra continuar, né, trabalhando e se esforçando pra poder realizar aí esses sonhos e tal. Então, nesses momentos que eu pego a moto e vou andar, eles assim, clareia muito a minha mente, né, em relação a essas coisas. Para uns pode ser bobeira, para uns pode ser desnecessário, sei lá. Para outros vão entender perfeitamente o que eu tô falando. E cada um tem sua forma de pensar, de viver aí suas prioridades, né? Então é isso. Acho que foi um bom rolê, uma boa
bom vídeo aí. Agora é ir pra casa, fazer outras coisas que eu tenho que fazer, descansar. E é isso.